tudo bem? Bom, estou passando aqui hoje, né, para a gente começar o nosso PET 4. Então, falta pouquinho aí para a gente poder finalizar o nosso ano. Então, hoje a gente vai começar com a nossa semana 1. Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção em cada explicação, como que vocês vão entregar as atividades, tá? E qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem também, tá? Então, vamos lá! Então, a gente vai começar a falar do guache, que é essa imagem aí que vocês estão vendo, que é uma tinta que ela é à base de água e ela tem uma consistência mais líquida e ela pode ser aplicada em papéis e cartões. Olha só alguns exemplos dos desenhos feitos com essa tinta. Agora a gente vai falar da aquarela. A aquarela, ela também é uma tinta que ela pode ser misturada na água. Só que é preciso um papel que ele seja mais grosso para que, não estrague ele, porque é muita água que é utilizada junto com esse pigmento. Então aí alguns exemplos. Esse aí foi eu que fiz. Agora, falando da tinta óleo, que é uma tinta que demora muito tempo para secar e ela é misturada, com um pigmento, misturar esse pigmento com um óleo. E aí ela é utilizada em quadros, ela é utilizada em pinturas também, de casas, a gente pode ver aí alguns exemplos. E a última tinta que a gente vai estudar hoje é a tinta acrílica, que também é bem parecida com a tinta óleo, porém ela não é misturada com óleo, ela seca mais rápido e ela é muito utilizada nas pinturas de paredes da nossa casa, por exemplo. Bom, turminha, agora que vocês, já viram alguns exemplos que eu trouxe, de tintas, das tintas, nós vamos para as nossas atividades. Então, a primeira atividade, vocês vão ver aí que vai ter um anjinho, e como representação, uma imagem, e vai estar falando que existem diversos tipos de tintas que são usadas nas pinturas. E qual a alternativa abaixo que não é, um tipo de tinta que a gente falou, Então, vai ter as opções: aquarela, acrílica, tela e óleo, Então, a gente sabe que aquarela, acrílica e óleo são tipos de tinta. A tela é onde, a gente utiliza a tinta para pintar. Então, é na tela que a gente vai estar utilizando a nossa tinta, Então, é um dos tipos, de material. A gente pode aplicar também no papel, mas a tela, geralmente, a gente vê nessas imagens de quadros, tá? E aí, na segunda opção, na segunda atividade, na verdade, a gente vai ver um texto falando sobre o Jackson Pollock, que é um artista, A gente vai ver a obra dele aí ao lado. E aí vai estar falando um pouquinho, sobre ele, que ele gostava muito de brincar com as tintas e que ele amava ver elas pingando sobre a tela colocada no chão. Então, ele trabalha, com a pintura. E aí, uma das coisas que a gente observa é a textura, Então, cada tinta vai trazer uma textura diferente para o nosso, para o desenho que a gente vai realizar. E aí, na atividade, que a gente vai ter aí na atividade 3, nós vamos ligar os pontos, Vocês vão ligar os pontos para a gente formar um desenho abstrato. Então, o que seria esse desenho abstrato, Então, gente, a arte abstrata, ela é uma arte que representa, ela sai dessa realidade, ela não mostra, uma representação de uma maneira não real, ela não é uma pessoa, A gente vai desenhar uma pessoa específica ou uma paisagem. Ela vai estar mais ligada às questões de linhas, formas geométricas, cores. Então, a gente, consegue observar essa profundidade. Então, não é algo, que a gente consegue ver
como uma imagem real, né? Como se fosse algo que a gente olha e consegue saber o que é, tá? Então, isso é a arte abstrata. Então, a gente vai, na atividade 3, ligar esses pontos, né? Então, vai ter o exemplo ali do 1, 2, 3 e a gente vai dar sequência para a gente produzir, né, uma imagem abstrata, um desenho abstrato. Vocês podem fazer as linhas com cores diferentes, tá? Podem colorir por dentro e aí vai ser com vocês vão criar, né, essa arte abstrata. E aí a gente vai ver um texto do Van Gogh, né? O Van Gogh, ele é um artista, foi um artista, né? Um pintor muito famoso. Então, a gente consegue ver na pintura dele aí o que eu falei sobre a textura, né? A gente vê os barcos e a gente consegue ver esse mar. Então, essas ondas, a forma que ele pinta, né? A gente vê que tem até uma camada de tinta mais grossa, parece mais grossa na imagem, né? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente conseguir observar, tá vendo? Então, essa imagem é que a gente consegue ver que dá uma textura. O que é essa textura? Como se, né, trouxesse mais realidade daquela imagem que a gente está observando, né? Então, parece, né, que é um mar mesmo, com as ondas, com as cores. Então, traz, né, esse efeito. Lembrando, né, que essa pintura que ele fez foi com tinta a óleo. E aí, na atividade 4, nós vamos, né, realizar uma pintura. Então, aqui está dando um exemplo de como que vocês podem criar a própria tinta de vocês, né? Então, vocês podem usar, por exemplo, né, café, o pó de café, coloral, né, que coloca geralmente na comida, beterraba, né? Então, qualquer coisa que vocês tiverem em casa, um alimento, que saia esse pigmento natural, que é o que a gente chama de tinta natural, né? Vocês podem realizar. Quem tiver, né, tinta mesmo, pode fazer com tinta, não tem problema. Se vocês não conseguirem, né, nenhum dos dois, né, nenhum produto na casa de vocês, ou não tiver tinta, vocês podem fazer com lápis de colorir também, tá? Não tem problema. Gostaria muito que vocês fizessem com tinta, né? Justamente porque a gente está falando sobre essa questão da pintura, tá bom? Então, quero ver, né, que vocês vão criar, qual que vai ser a obra de vocês. Vocês podem criar uma obra abstrata, né? Que foge da realidade, né? Que não seja real. Podem criar alguma coisa, né, que seja real, uma imagem que vocês gostem, uma natureza, uma pessoa, né, utilizando esses materiais aí que eu falei. Uma outra coisa que vocês podem utilizar também é o açafrão, né, que é muito comum aqui e que vocês podem misturando, né, ou tanto pó de café, quanto o açafrão, quanto, né, a beterraba, vocês podem misturar com um pouquinho de água, né, e fazer o desenho ou numa folha, né, a pintura numa folha separada ou no próprio PET. Aí lembrando que tem que esperar, né, ele secar para depois vocês fecharem, né, e guardar direitinho para entregar para mim no final do bimestre, tá bom? Um beijo e até mais!